chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, moçada, bem-vindos a mais uma edição do Avante Vingadores, o podcast mensal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Avante Vingadores, Ilha de Gibis, Ilha do Aranha, Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, Orelo, Spotify, Deezer, Apple Podcast, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Não se esqueça de dar 5 estrelas, o seu joinha e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. Venha comentar de gibis nas nossas redes sociais, no Blue Sky, Threads, Instagram e YouTube. O nosso @ é ArtesFinalHQ. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tá querendo comprar seu gibi na Amazon? Compre através do link no nosso site. Pode ajudar também mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos ao episódio de hoje. Eu sou o Luiz e você está no Avante Vingadores. Olá, caros ouvintes do Avante Vingadores, aqui quem fala é o Luiz. Antes da gente começar a ouvir o episódio de hoje, eu só gostaria de fazer um breve aviso que, quando eu comecei a editar esse episódio, eu percebi que o áudio, em grande parte, estava comprometido, tanto a minha parte quanto a do Maurício. A gravação do Discord estava severamente comprometida. Eu conversei com ele se a gente descartaria o episódio, gravaria de novo, não gravaria mais, ou se eu encararia a tarefa de tentar salvar o episódio, porque assim, foi uma conversa muito legal. E ele falou, não, tenta salvar o episódio. Então assim, tem alguns trechos de que eu acredito que sejam uns 5 trechos de 1 minuto que dá uma engasgada. Eu, enfim, editei o máximo para que desse por ouvir. Só que assim, esses trechos, por mais que estejam ruins, eles não podem ser descartados para se manter a consecução da conversa, né? O entendimento do decorrer da conversa. Então, espero que vocês desfrutem. Não precisa avisar a gente que em alguns pedaços o áudio tá ruim, que a gente já sabe, é por isso que eu estou avisando aqui no começo. Desfrutem o episódio, que assim, 99% dele tá bom. Então, é isso, divirta. Avante, jagunçada. Estamos aqui mais uma vez, eu e meu parceiro de aventuras, Luiz Cláudio, mais uma vez aqui no plantão do monitor da Sala dos Vingadores. E vamos falar de duas histórias hoje que nunca foram publicadas aqui no Brasil. Uma delas eu já falei algumas vezes. Inclusive lamentei que a Panini não colocou aí no bolo da Saga dos Vingadores. Sai na Epic Collection nessa época mais ou menos aí, né? A época de publicação, que é Imperador Destino. E a segunda, que é a Última História dos Vingadores. Eu jurava, Luiz, que esse gibi, a Última História dos Vingadores, tinha saído aqui pela Mitos, naquela época que o Mitos lançava uns Túnel do Tempo da DC e tudo mais, naquele formateco e tudo mais, mas eu tô vendo aqui no Guia dos Quadrinhos que não saiu mesmo não. Eu devo ter achado isso em algum sebo aí, achei que é em português. Efeito Mandela? Engraçado que, assim, eu não dei uma pesquisada pra fazer guia de leitura nem nada de Elseworld da vida, mas assim, sei lá, de 100 saiu pelo menos uns 80, 85, assim, de DC. Eu acho que saiu quase todo pela Mitos. Agora o da Marvel, enfim, saiu por Abril, saiu pra aquelas outras editoras que agora eu não vou recordar o nome. No caso, a Marvel produz menos, né, mais o IC mesmo. O IC, tanto a primeira série quanto a segunda série, praticamente tudo inédito no Brasil, né, assim, o volume que eu tô falando. Pegam normalmente uma história de uma revista e publicam. É um campo aí vasto. Eu acho assim, não que eu gosto mais da Marvel e tal, mas assim, eu acho que a Marvel ousa mais nos IC dela de universo, ela pensa mais o universo. Não sei se você concorda comigo. A maioria dos IC é tipo assim, e se alguma coisa do Batman tivesse sido diferente? Alguma coisa do Super-Homem teria sido... E meio que foca nisso, a maior parte das vezes, né? Esses universos alternativos. Agora, da Marvel é tipo assim, o universo Marvel tivesse dado merda. Como, por exemplo, Ruínas, né? Inclusive, essa informação eu não conhecia. Você que me apresentou esse conceito aí do Altiverso, né? Alterniverso, que é um sub-ramo aí do que aconteceria assim, que é mais voltado para essas histórias mais sombrias, mais que deu merda mesmo. Mas eu concordo com você. Enquanto a DC é aquela variação sobre o mesmo tema no sentido do... se mudasse isso aqui da origem do personagem,
A Marvel vai muito no. O personagem é esse que você conhece, mas nesse ponto aqui desviou da história, né? Que é mais ou menos o que a gente vê aí nessas histórias de multiverso, né? Os pontos divergentes e tudo mais. Eu sempre comentei isso com os amigos, assim, na época que eu li o que acontecia assim da Marvel. Eu sinto que é muito uma coisa de justificar, ó, você achou ruim a conclusão daquele gibi, mas se fosse diferente, seria pior, seria desse jeito aqui, sabe? Quase como se fosse uma justificativa editorial, né? Tipo, o que aconteceria se a Fênix sobrevivesse, né? No final da saga da Fênix. E aí a fome dela aumenta e destrói todo o universo. Então, beleza, foi melhor a Fênix morrer mesmo, né? O que acontecia se o Aé tivesse continuado com o simbionte. Aí tem aquela história que essa saiu aqui, né? Acho que foi Homem-Aranha 146 da Abril. Que o simbionte aumenta a fome dele também e ele vai possuindo os outros personagens lá. Então, assim, é sempre a solução dada, por pior que tenha sido, foi a menos pior para a continuidade dessa realidade aí. E aqui a gente tem um desses, né, que esse é a última história dos Vingadores. A gente tem um que é uma Graphic Marvel, né, que ficou famosa aqui. Saíram algumas aqui, essa não saiu. Eu demorei muito de ler, inclusive, sempre tive vontade, mas demorei de ler, fui reler agora pra gente gravar. E vi com melhores olhos, inclusive agora quando reli. Eu já vou adiantar aqui, é a minha favorita das duas histórias. É curioso que tem uma participação, assim, não vou dizer importante nas duas, mas assim, tem uma participação, parece muito, a Tigresa. Em ambas as histórias que a gente vai falar, acho curioso, era coisa da época, né? Porque as histórias meio que são... Ela não tinha aparecido muito, ela meio que entra como membro num outro episódio que a gente falou, né? Que ela entra e meio que, caralho, ameaças cósmicas, eu não quero ficar nesse grupo, não. Ela sai, porque ela enfrenta uma molecular lá, né? Leva de gente cravou. Nesse momento ela aparece, acho que quase até o final, né? Ela chega a aparecer até aquele The Crossing? Acho que não, né? Não. Ela deu uma desaparecida depois, né? Mas acho que nessa década de 90 ela aparece bastante. Ela vai pra Costa Oeste, né? Os Vingadores da Costa Oeste, ela fica um tempão lá. Tem o plot lá na época do Burnie que ela tá regredinho, mais felina mesmo, né? Mais gatesca, sei lá. E ela tem a questão depois, ela vai aparecer de novo engravida do Hank Pym, só que não é o Hank Pym, é um Skrull, né? E depois esse filho some, aí reaparece, enfim. Ninguém sabe onde é que tá. Acho que o único filho assim que continuou mesmo foi o da Jessica Drill, né? A Mulher-Aranha, que realmente teve algumas histórias legais aí e tá até hoje como mãe aí. Apesar do menino aparecer pouco, né? Sempre é referido como ele dando lá sobre os cuidados da babá dele, que é o Porco Espinho, aquele vilão mesmo. Então, Mas sim, a outra presença importante também nas duas histórias é a Vespa, né? Dois personagens femininos aí que... A Vespa chegou a ser líder dos Vingadores, a gente acabou de comentar isso aí na fase do Stern, até o cerco à mansão, quando ela sai de licença ali, se sentindo fracassada e tudo mais, e a Capitã Marvel assume. Mas, enfim, vamos dar uma geral aqui no Pé do Destino, e aí a gente comenta mais da história. O Destino é uma Graphic Marvel, como falei aqui, é inédita no Brasil, mas que é escrita pelo Dave Michelini, conhecidíssimo aí pelo Aranha, pelo Homem de Ferro, pelos próprios Vingadores na década de 70, final da década de 70, começo de 80, e desenhada pelo Bob Hall, que também fez muita coisa dos Vingadores, muita coisa de Marvel ao redor aí. Não é um grande nome, é um operário de solo mesmo, mas que quando eu vi o nome dele, eu fiz, não lembrava, né? Quando eu vi, eu falei, deve ser aquele gibizinho só pra pagar os boletos mesmo. Mas a arte não prejudica, não. Pelo contrário, eu acho que tá bem legal, sem preguiça nenhuma. É um gibi de 66 páginas, né? Naquele formato mais magazine. E que a arte não depõe conta, não. Pelo contrário, eu acho que ficou bem legal. Não brilha, maravilha, não é nada, mas cumpre o seu papel, né? Mostra o que o roteiro precisa que mostre. Mas você acha que por não ter assim um nome de primeiro escalão, nem no roteirista, nem no desenhista, por isso que não foi publicado no Brasil?
Tu acha isso? Provavelmente. E por isso também que não tem essa repercussão, né? Não se fala muito desse gibizinho. Apesar de que eu tô aqui com ela na minha mão, a Epic Collection dos Vingadores, né? Judgment Day, que é justamente a que tem o ataque ao Olimpo e tudo mais. Comentei nela do um Avante recente. A capa dela é justamente a capa de Imperador Destino. Se eu não me engano, ela saiu também na Epic dos Vingadores da Costa Oeste, essa história. Quer dizer, duplamente importante aí. É isso mesmo, conferi aqui. Essa também saiu no volume 3, né? Tales to Astonish, do Vingador da Costa Oeste, da Epic Collection volume 3 deles. Tem uma fase aí que também eu acho que é inédita aqui, né, Luiz? Exatamente, só foi sair a fase do Barney, praticamente. Acho que o comecinho, a outra, não mensal, a minissérie, que é seria o V1, ela saiu, acho que na Salvat, quer dizer, nem pela Panini saiu. E só saiu a fase do Barney. Fica aí o apelo. Aí daqui a 3 anos a Panini lança, falando que não, a gente sempre pensou em lançar esse volume, sempre pensou em lançar o do Destino, tá o nosso plano já, nosso radar. Inclusive, duas coisas. Essa época tem aquela história que a gente comentou que saiu na saga dos Vingadores também, do Hulk sobre os né? Capa, inclusive, dos anuais com o Belman. E outra coisa, tem nessa gibi aqui o Vingador do Zodíaco, que é um arco que o Cavaleiro da Lua entra na equipe também. E esse gibi é publicado na época do Cavaleiro da Lua, que saiu aqui, não sei, né? A gente tá sempre de lançamentos. Eu queria citar rapidamente outras Excalibur, Weird War 3, a graphic muito citada aí, eu acho que pouco lida, eu, por exemplo, não li, que é a da Cristal. Uma que é a irmã do Colossus, que agora esqueci o nome, a magia, que é The Aladdin Effect. The Aladdin Effect. Uma do Thor, do Jim Shooter. A quem os deuses querem destruir, não é isso? Isso, exatamente. Essa eu também não achei o scan dela pra ler, então nunca li. Tem uma do Manta e a Daga, do Bill Manto. E a do Hércules, que é do Bob Layton. Essas são, assim, as que... O resto é do Conan, de grupos que nem da Marvel são, assim... E o resto meio que tudo já saiu. Ou outros que simplesmente eu não anotei, porque não são pessoas que me interessam muito que saiam. Então ficou apelo só dessas 10, né? Dessas eu lembro bem de ter lido a dos Inumanos, que é muito boa. É a que conta a história, inclusive, do nascimento do filho do Raio Negro com a Medusa. Acho que a arte é do Beth Blevins, do John Bogdanov, enfim. Da Inocente. E é bem verborrágica, sim, mas é muito bonita. A arte tá ótima. E é uma história muito interessante, até pela cronologia toda dos Inumanos, né? Não sei por que se passa tão batida assim. Porque é Inumano, né? Aí já vem o hater aí, o Mutuninha é hater dos Inumanos, por conta daquela cagada da Marvel. Os Inumanos não tem culpa das cagadas da Marvel. Mas, enfim, concordo com você, Luiz. Tem muita coisa aí. Pô, Surfista do Starling não tem por que não publicar, né? Voltando à sua pergunta aqui, eu acho que se esse gibi tivesse um desenhista de peso, assim, um Pés, por exemplo, não precisava nem ser outro escritor, Michelin mesmo, mas com uma arte do Pés, uma coisa assim, nesse formatão, né? Magazine. Acho que seria um clássico mais falado, né? Clássico falado, até pelo menos que. Não se vê muita menção a isso, e curioso, assim, é um gibi que faz eco hoje, porque o gibi tá saindo agora, né? A fase nova da Marvel, que é o mundo sob destino, né? One World Under Doom, na qual ele aproveita aí as consequências do Caçada Sangrenta, que tá saindo agora no Brasil pela Panini, e ele rouba o manto do Feiticeiro Supremo, né? Do Doutor Estranho, e se torna o protetor da Terra e acaba assumindo o controle também. E diferente dessa história aqui, deixa claro pra todo mundo que ele tá no poder e vai ser do jeito dele e pronto. Aí ele cria todo mundo, ele acaba com as guerras e tudo mais. E a gente vai ver com isso aqui. Só que aqui, a diferença é que usa um artifício do Homem Púrpura. O Vajra Púrpura, mas quem já leu Elias, né? Bem disse que já viu a sair da Jessica Jones, ou não estava ainda nos últimos 30 anos de bis, conhece o Homem Púrpura. Inclusive, a gente o Sassoulius do Demolidor, ele é um personagem do Demolidor. O Demolidor, os filhos do Homem Púrpura, que também tem o poder dele, do Idem, e botar de novo, vai completar a idade do Nightmare. E aqui é mais ou menos uma variação desse tema, vai ver o Bendis se inspirou nisso, né? Sei lá, o Bendis mesmo, ele não lia porra nenhuma antes. Ele captura o Homem Púrpura, captura o Homem Púrpura, coloca o Namor pra ajudá-lo, porque esse personagem mecânico, né? Tem funcionalidade muito com o próprio Namor, que não se submeteu a essa química do Homem Púrpura. O Namor troca de poder, né? Dá pra ele mini jogar, depende do Homem Púrpura, gigante para irradiar o poder dele para o mundo todo.
E numa joia menor que ele bota num colar pro Namor, ele diz pro Namor, olha, eu vou dominar o mundo, eu te dou as águas, se você ficar aí com a Atlântida, a Terra não vai se meter nos seus planos, você não vai se meter nos meus, mas precisa de sua ajuda. E usa o status do Namor, né, de mais próximo dos heróis, para fazê-lo dominar o Visão, fazer o Homem de Ferro, né, também sucumbir, e o Ultron, né, que é um vilão, sim, mas que o Namor se aproxima dele lá e consegue usar colocar o chip lá que vai fazê-lo submeter também à vontade de Destino. E com isso o próprio Namor vai se enfraquecendo também, a força de vontade dele vai se enfraquecendo no contato lá com o cristal. E vai perdendo a sua resistência ao poder e acaba sendo também dominado. Óbvio que Destino sempre trai todo mundo e Destino só se preocupa com Destino. Mas tem uma página que é muito legal, Luiz, porque esse gibi Imperador Destino. Esse gibi é de abril de 87. Então tá falando aqui ainda de aceitar a África do Sul nas Nações Unidas e ceder o poder da África do Sul à maioria negra. Tá falando de algumas tecnologias, umas coisas bem datadas pro dia de hoje, né? Mas que eram bem os problemas do mundo naquela época. Essa página aí que mostra assim, os grandes problemas do mundo sendo solucionados, parece um checklist de um sonho molhado de algum membro da ONU, né? Todos os problemas do mundo serem resolvidos ao mesmo tempo, né? Tropas se retirando de zonas de conflito, né? Exércitos desmantelando arsenal atômico e tudo mais. Claro que esse não é um gibi que tá na continuidade. Pode estar, pode não estar, não tem consequência nenhuma do Eldor, não é mencionado depois. Mas é quase que uma história fechada mesmo, e que é quase como se fosse um sonho, né? E a grande virada dessa história é que o Magnum vai salvar o dia. E porque o Tony Stark tá fazendo, o Tony Stark com a armadura do Centurião de Prata, né? Tá fazendo um teste nele e coloca ele numa cama de privação sensorial por 30 dias. Só um adendo antes disso. Não sei se realmente tem isso, se colocado lá, ou se tem que ter acesso aí original, tem que ver. Mas eu penso que essa história é bastante Vingadores de bastante a série ou a mensal? Não, começa com o seu Avengers. Você passa antes de West Avengers. E as páginas tem umas informações interessantes bem evoluídas. Fala do Mickey, mas o conceito da história também é do Mark Hamill com o Mickey e o Disco. A arte do Bob Hall, com a ajuda na arte final do Kate Williams. E o Jim Salicrup, que é o editor da Marvel na época, desde que tem aqui uma brincadeira com o nome dele, é que ele queria chamar o gibi de Reinado Púrpura, né? Mas virou Imperador Destino. Realmente, o nome Imperador Destino tem mais a ver, é mais vendável, né, do que Reinado Púrpura. Até porque a estrela mesmo é o Destino, Doutor Destino. Se você vê esse conceito, como tu falou aí que numa série mais recente, contemporânea, é mais abordado, né? Não sei se é o conceito principal, mas eu acho que essa história do destino controlar o mundo, melhorar o mundo, pô, isso aí seria uma coisa muito melhor desenvolvida se fosse um Reinado Sombrio, assim, da vida, que eles falam, não uma minissérie, mas um arco de anos e envolvendo tudo. Como se fosse uma grande guerra civil, sabe? Eu acho que esse conceito seria legal. Mas só simplesmente domina o mundo, aí fica a pessoa toda hipnotizada, alguém percebe que tá errado e tenta consertar, sabe? Porque assim, o Dinastia M também era um sonho molhado de todo mundo, e o Wolverine recuperou a memória e o mundo não é esse. Vou destragar a vida de todo mundo de novo, ficar com a vida desgraçada do 66 como era antes. É uma vida desgraçada, mas tem livre-arbítrio, né? Bem uma coisa do determinismo, do autodeterminismo estadunidense. É uma coisa meio inconsciente do conceito americano, né? Da liberdade. Autodeterminação dos povos e tudo. Exatamente. Nós temos que dar liberdade para ele falar, mas senhor, isso aqui é uma passeata nazista. Mas não podemos cercear, porque se começarmos a cercear, vamos cercear a passeata de todas as pessoas. Tipo aquele conceito de liberdade americana que me irrita um pouco. Só um pouco? Você é muito bom, Luiz. Enfim, e aí o Destino usa o poder dele, domina o mundo, né? E quando o Magnum acorda um mês depois, ele vê aquele mundo diferente, né? Todo mundo chamando Destino de Imperador, todo mundo feliz, esse mundo cor-de-rosa ou púrpura.
E ele diz que tem algo errado. Ele consegue despertar o Capitão América, lembrando muito até o primeiro arco do Busiek, né? Que o Capitão desperta que aquela realidade tá mexida e aí desperta o Gavião Arqueiro também. E aqui vão procurar gente que tem força de vontade suficiente, né? Pra resistir a esse controle do Homem Púrpura. O Magno faz a pesquisa dele lá, entende qual é a origem desse poder do destino. Então ele desperta lá o Capitão América, né? Obviamente. E o Capitão chama o Gavião Arqueiro. E eles lembram que a força de vontade é o que move a armadura do Homem de Ferro, né? Controla a armadura mentalmente. E a Vespa também usa o poder mental dela para crescer e ser a Vespa pequenininha de novo. Então, são os primeiros a serem acordados ali da lavagem cerebral. Eu acho ainda que o Homem de Ferro fica bem hesitante, né, Luiz? Eu achei que a qualquer momento ele ia ter aí a equipe. Eu acho essa parte, assim, no geral, eu acho a graphic novel apressada. Para mim, podia ter tranquilamente umas 200 páginas, uma minissérie, uma época da Marvel. Mas, assim, esse eu acho ponto baixo, porque, assim, ele consegue despertar o Capitão América, como tu falou, por causa da força de vontade. Não, o Capitão América é o principal, ele vai ser mais fácil de libertar, porque ele consegue libertar. Eu acho que ele não teria nem caído no começo. Como é que ele consegue tirar o Capitão América do transe, mas o Capitão América caiu no transe? Ele não teria nem caído no transe, entendo eu, entendeu? Como nessa história do Busiek, né? Que já quando a história começa, a realidade foi alterada e desde o começo o Capitão sabe que tem alguma coisa errada ali. Mas tem uns momentos legais, viu, Luiz? Logo quando o Capitão é acordado, ele briga com o Magnum cava o escudo do Capitão na parede, assim, o Capitão fica lá, bota o pé na parede e puxa o escudo para tentar soltar de volta. São umas coisas assim, com uns níveis de poder bem diferentes, né? Que hoje, sei, até quase ridículo a gente vê isso no gibi atual. Mas que aproximava muito o leitor da época dessa realidade dos personagens. E, enfim, eles vão pra cima, o Tony Stark, e aí eu acho que é um pouco estranho também, né? Colocam essa incerteza ali, ele chega a ver o Gavião Arqueiro em perigo e diz assim, mas ele é o inimigo, ele tá atacando o Imperador. E aí ele resiste de novo a essa programação, quase que sucumbindo, né? Mas resistindo. Só que o Tony Stark, a essa altura, ele já tinha tido lá as letras dele com o destino, escritas pelo próprio Michelini, né? Já tinha se colocado ali os dois como rivais intelectuais também. Eu não entendo isso. Talvez seja mesmo uma escrita a 6 mãos aí, né? Pelo Greenwald e pelo Shooter também. Ele meio que está, bota isso aí também. Vocês querem, bota aí para gerar uma tensão maior no GB. Isso teria dado uma treta violenta se tivesse sido o Barney, né, na história, né? Ele não agiria assim, vai tomar todo mundo tomar no... e ir embora, entendeu? Você conhece a minha opinião. Contanto que o Barney não coloque criança na história, que ele desenha elas horrivelmente. Só o nosso amigo Reginaldo gosta das crianças que o Barney desenha. Mas se não tiver criança na história, para mim o Barney pode fazer o que ele quiser. Digo e repito sempre, ele é quem melhor faz flashback. Ele bota aquelas cabecinhas flutuantes ali e em 2 páginas, uma página dupla ou uma splash page só, ele vai e reconta e retconeia e situa você de 40 anos de cronologia e a pelada segue. O baba, como a gente diz aqui na Bahia, segue e você entende tudo que tem que entender sem ficar chato, sem ficar maçante a história. Então o cara que tem essa capacidade, pra mim, é um mestre do gibizinho. E quem não gosta, tá errado. Mas sim, e os Vingadores vão pra cima, né? E acabam revertendo essa utopia do destino aí. E pra mim o mais legal mesmo, e aí que eu acho que a história certa, é que o destino meio que abre mão mesmo, né? Ficou fácil demais, ele queria conquistar, depois que ele conquistou, todo mundo só disse ensinou o pé. Ele fica contente ali em 2 momentos, né? De opa, criou-se uma oposição a mim. Ele fica contente, né? Ele fica meio que torcendo que alguma coisa dê errado pra pelo menos desafiar ele, né? Ele não é um cara que ele quer acordar e ficar coçando o saco. É tipo, recentemente a gente viu até... Tem uma síndrome isso, né? Que é síndrome do opositor, né?
Síndrome do opositor. Só pra. É o do Contra, né? Da turma da Mônica. Mas então, o destino torce, né? Ah, o Magnum, que bom, não sei o quê, mas ele é burro, então não sei se vai dar certo. E daqui a pouco, quando ele vê que o Magnum despertou os outros Vingadores, ele, finalmente alguma coisa a fazer, né? Sair desse marasmo. E aí, quando os Vingadores estão. Ele vai ali esmagar os Vingadores, aí chamam ele pra discutir assunto burocrático e tudo mais. Aí ele fica, puta, eu vou embora nessa porra, deixa aí mesmo, tá bom. E sai assim. Punho meio, eu gosto dessa virada, porque você acha que vai ser uma derrota, que o destino vai sumir, vocês vão ouvir falar de mim de novo. Não, o destino, eles ganham por WO, né? Porque o destino desiste mesmo de Não, ser. tem um momento que ele vai ser derrotado e ele vai apertar lá o botãozinho vermelho, aí tem um entrecortes ali. Seu destino, a comida da Hungria, sei lá, de que país lá, tá A acontecendo isso aqui, safra do tem uma feijão. reunião, não sei o quê. Aí ele fica assim, muita burocracia ser dono do mundo, assim, é muita burocracia, quer saber? Deixa aí o destino agir, se eles conseguirem quebrar lá o negócio do Homem-Púrpura quebra. Eu só não entendi no final se o Homem-Púrpura, nessa história, ele morre, porque ele não, na cronologia Marvel, ele não morre, né? Mas ali ele fica lá. Assim, isso não quer dizer muita coisa, porque muito personagem morreu e depois apareceu de novo, né? Até a Gwen Stacy. Apareceu Mas de novo eu acho que novamente. essa história ela foi tratada uma graphic Marvel. Ela não se entendia, a gente precisava disso, não. Praticamente manual. Fez a manual, né? História E ela fechada, tem né? que, exatamente, e anuais, eu saiba, são canônicas. E eles não é canônica, não, porque, né, vai ter que depois citar. Como, por exemplo, a destruição lá na. Acho que é Boston destruída, né? Boston, né? Que aí os vias e tal, e nunca mais cita isso. Boston destruiu o em 2000, nunca cita isso. Só tem tempo a cidade ficou destruída. Até a memória de Obama, os Vingadores morreu, a momento, porque isso não é mais nada no Marvel. Eu vou até contar essa. Se isso foi um momento, alguém chama na hora, chama, mas deu um momento no mundo. Eu não sei, eu não fui atrás de saber isso. A revista teria falado isso. Sei qual ponto que eu ia chegar. A minha problemática nessa história é do Mo, que o Namor realmente, assim, ó, me aliar ao destino que ele tá me prendendo, pegar aqui o comando dos oceanos e que a superfície não vai passar mais de 70% da Terra. Então, é um pouco mais verdade do destino, né? Ele dividiu o poder, ele dá o poder de 70% do planeta pra outra pessoa que não fosse pra mim. Namor, fácil, não é fácil, feio. Mas, eu acho que o pesado dessa é que Namor tem aí os Vingadores. Esse valeu da confiança dos Vingadores, aí, ser membros, enfim, que são essas linhas dele, né? E aí os Vingadores. Você pode dizer, você fez parte recentemente, não tão recentemente assim, aí na mina dos Vingadores, com os Vingadores, não sei se os Vingadores mesmo, né? Que ele meio que pulou o cartão, e eu que é vilão na mina, tem caso de Israel Vingadores, ele também como vilão aqui, meio que coloca a grande reabilitação dos Vingadores. Mas aqui é feio, né? Ele é do mesmo assim, isso que eu não eu acho que também faz da cronologia e eu acho que é muito aquela coisa, viu, Luiz? Do se colar, colou, a efeito piada mortal. Piada mortal, a coisa da Barbara Gordon ser baleada e tudo mais, acabou entrando pra cronologia, beleza. Mas se não entrar, paciência. O Tolkien, o Geoff Jones meio que fez isso contra as Coringas, né? Tentou colocar ali uma nova origem, uma justificativa pra ter os Coringas, não sei o que lá. Bem nessa pegada. Se colar, se for bem aceito aí pelos editores, os escritores que quiserem usar, tá na cronologia. Se não, é só um túnel do tempo, kkk. Como acabou sendo, né? Ainda bem. Então a gente tem, voltando para o que você tava falando aí, eu entendi que o Homem-Púrpura morre, sim. Ele até comenta, pelo menos o poder dele não vai ser mais utilizado para esse tipo de coisa e tudo mais. Ou supostamente morre, né? Porque a gente não vê um corpo, e se não tem corpo, não tem crime. Parece lá o corpo dele saindo fumacinha, mas meio que, tipo, distribuchado já, né? E não identifica, né? Coloca pra dizer depois, não, pegou alguém mais queimado e botou no lugar porque parecia com ele, porque tinha a mesma altura. Eu queria fazer um adendo na história que quando o Magnum desperta e ele fica ali mais, sei lá, um mês, 2 semanas, não lembro exatamente, vagando aí pelos Estados Unidos, ele encontra uma moça cega na beira de um rio, assim. E é uma característica também dos teóricos da conspiração, as pessoas meio self-made men americanos, né? O governo tá me perseguindo, eu não vou comprar nada em cartão, vou morar no meio do mato. E é o que meio que essa mulher faz, né? Ela tá vivendo sossegada ali no mato, sem fazer parte do sistema, né? É uma característica aí desse movimento anti-governo que alguns americanos têm, né? Boa, ele me lembrou a Alicia Masters, né? Que cega também, tudo mais. Um momento ali eu pensei que fosse ela, mas é ruiva. E ela conta lá a história dela e fala que o mundo tá bom. Mesmo ela não vivendo assim, ela fala assim, ó. Nesse mundo eu consigo, uma pessoa como eu, cega, morar sozinha, viver sozinha e ser deixada em paz. Então é um ponto legal também. Eu acho que
alguma coisa se perdeu aí nessa mudança de forma de escrever gibizinho, dessa narrativa descomprimida, em que as coisas não acontecem, não há um volume de acontecimentos e de história andar para frente como se tinha antes. Você tem 66 páginas, o cara gasta umas 4 páginas com isso aí, e ao mesmo tempo em que constrói a caracterização desse mundo, reflete sobre as mudanças do destino, não fica chato, não perde o ritmo da história, né? O Mario não faz a reflexão dele e vai embora e a história segue ali, mas há uma lição aprendida ali pelo personagem, há uma reflexão sobre o mundo, né, que não tá daquele jeito, e há um impulso para o próximo momento do gibi, que é quando o Magnus se decide a voltar a pesquisar como é que o Destino conseguiu esse poder e ir até a dos Vingadores. Tipo assim, ó, eu posso até fracassar, mas quem vai me julgar é a história, eu vou fazer o que eu posso. Então, talvez hoje um escritor fosse fazer uma edição inteira para o personagem chegar nessa conclusão, sabe? E isso acaba sendo chato, acaba sendo descomprimido demais e você não tem aquela sensação de que a história andou, né, em 20 páginas, 22 páginas no mês. Claro, tá falando de 66 aqui, mas repito, como você falou, a história acaba soando passada, sim, é verdade. Mas talvez a gente esteja mais acostumado com esse pique diferente dos gibis atuais. Ou tô falando besteira? Eu não diria nem apressado, eu diria podia ser maior a história, mas aí não é ter uma gráfica, nem existe esse conceito na época, né? Não existia. Eu acho interessante. Enfim, eu concordo com você, Luiz, que rendia mais, rendia uma fase, rendia uma mini, rendia como Dinastia M. Você imagina Dinastia M com esse volume de história, você veria uma fase inteira, né? Me lembra muito que, por exemplo, o Alan Davis conseguiu fazer em Liga da Justiça o Prego ou no Quarteto Fantástico Fim, né? Que é expandir bastante a história, fazer a história render bastante mesmo. Mas aqui é mais corrido, concordo. Tem só 66 páginas. Mas ele faz 66 páginas que muitos escritores não fazem um ano inteiro. E aí, mais alguma consideração desse gibizinho, Luiz? Que ia ver isso publicado aqui? Exatamente, essa foi a nossa escolha. Toda a HQ inédita dos Vingadores que a gente cita no nosso programa é um alerta pro Panini. Não sei se alguém da Panini ouve a gente, mas, tipo, publica isso, pelo amor de Deus. Eles ouvem escondidos, no sigilo, porque não pode admitir. Mas Um abraço aí pra todos os editores, revisores da Panini. Um abraço pra ninguém, né? Um abraço pra ninguém, porque lá ninguém revisa nada. Isso é você, tá vendo? Tô ouvindo o Marquito dizendo assim, é por isso que a gente não recebe gibizinho da Panini. Bom, aí a gente tem um outro gibi pra falar também hoje aqui, que é a última história dos Vingadores. Talvez não um gibi não tão legal assim, um gibi bem complicado. O Luiz hoje, mais cedo, antes da gente gravar, mandou uma mensagem dizendo que teve que reler que não tinha entendido a história e realmente é confusa. É um gibi escrito pelo Peter David, com arte do Ariel Olivetti. Peter David dispensa apresentações, né? O Ariel Olivetti, muita gente lembra dele aí daquela fase que o Capitão América tava... que o Justiceiro tava usando as cores do Capitão América, ou aquela fase do Cable, fugindo do Bishop. O que mais, Luiz? Que o Ariel Olivetti fez, que você lembra aí? Eu queria fazer um adendo que essa história no ranking do CBR, as 50 maiores histórias dos Vingadores, essa história foi em 46º lugar. Essa última história dos Vingadores. Acho que ficou alto demais até. Será que ele está sendo injusto? Eu acho que talvez poderia dar o destino dele lá. Eu acho que só as 3 histórias nessa que eu daria que são arte 15, assim, ninguém nem lembra de cabeça. Pra que contar essas coisas, a gente tem de memória afetiva também dos gibis, né? É só a gente fica na banha de amigo. As editoras fazem isso, o publicação Panini, né? Seguindo também essa memória afetiva dos caras deles. Ali mostrei recentemente, a gente recebeu pela Panini fazer o Saga do Wolverine 4 rasgada, tem lá o fonte da... Acho que é fonte aqui ainda. Acho que é só... Assim, são
percebi que eu acho que esse sim, enquanto o Hall prejudica a história, ele fez uma cheque, eu acho que ele vai jogar muito contra o se tivesse um bom exemplo, ou alguém que vai de fato também ruim, que fosse ouvindo vocês essa notícia que é ruim, mas vamos pensar ruim, a gente tá subestimando. O Bael acaba prejudicando, entende mesmo das cenas e das coisas, por exemplo, que é uma meia ali, a situação no futuro, que os vilões já estão velhos, né? A maioria, a boa parte morreu já, e a gente vai vendo morreu por 2 deles. eventos, a gente vai chegar em... E a gente vai vendo aí alguns de alguns deles, gente que sumiu, foi embora da Terra, morreu, tomou tiro. E como os Vingadores não são mais vilões praticamente, são heróis meio bem bons, né? Mas eles são bem celebridades e pouco ativos. E é um plano do Ultron, que a gente vai descobrir na capa, não adianta nem saber essa história. O Ultron, né, ele tá bem diferente, na verdade ele tá bem humano, né, não tem quase, apesar da uma pele metálica escura, assim, uma cor meio cobalto, mas com os olhos vermelhos, não tem aquela bocarra, não tem muita coisa não, você vê que não é humano, é careca, né, é como se fosse, pronto, um surfista prateado, mais escuro com os olhos e a boca vermelha. Mas não tem aquela bocarra também do clássica do Ultron. Então, ele explica, né, que ele vai se aproxima do humano porque ele se achava muito perfeito, mas os humanos sempre venciam, então ele tenta se aproximar do humano para ser mais perfeito ainda. Ó. E a minha preocupação, a minha questão com o Bael Olivetti é que às vezes ele tenta ser um Simon Beasley, né, nessas caias e bocas aí, como você lembrou bem do Rancharox também. Mas me parece às vezes que como é uma arte mais pintada, ele não foca muito em detalhes, ele coloca os elementos principais quase que um impressionismo, sabe? E as cenas, as cidades não tem pessoas, é tipo, sabe esses desenhos antigos de computação gráfica, aquele Homem-Aranha da MTV, Transformers, Beast Wars e tudo mais, as ruas estão sempre vazias, né? Porque não tem dinheiro para fazer essas animações todas. É o básico, só tem os países, a mesma pessoa andando sempre no fundo, assim, de patrocínio. Tá ficando sempre como se fosse uma coisa muito. Sei lá, se eu tivesse tendo um pesadelo. E aí você só colocando os detalhes, acho que tá bem borrado. E esses tons meio terrosos, assim, de coisa que ele usa também, acho que acaba contribuindo pra isso. Eu acho que se o for mais padrão aí, a história teria não tem problema. E como ele fala as coisas que acabou, impressionista mesmo, né? Ou impressionista, não sei, e fala besteira de vizinho. Ele não tem uma narrativa legal. Ele vai desenhando e tá na cabeça dele lá, meio que um saquete, né? A página pode ser bonita, mas não atende a história. Então, é exatamente conta. Isso. O roteiro é do Peter David, né? Só que parece aquele tipo de história que foi por aí, né? O texto recebeu as respostas, teve que mexer e botar um diálogo para tentar aspas, né? Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Aí, a primeira página aqui, basicamente é essa. Em resumo, esse Ultron invade um cofre ali com várias histórias e vários itens da história dos Vingadores, do universo Marvel, descobre um segredo, rouba uma bomba ali e solta essa bomba na sede dos Vingadores, que é uma usina nuclear, a sede desses Vingadores aí, né? Que são personagens bem desconhecidos, brigam por besteira, brigando ali por causa do baralho, do dominó, sei lá. E aí morrem todos esses Vingadores. Vai anunciando ali um ataque que o Kang viu no futuro, a narrativa da última história dos Vingadores, e que ele recruta o Ultron porque ele vê que essa história dá certo, porque o Kang diz assim, pô, eu mesmo dominando o tempo, sabendo o que vai acontecer, os Vingadores sempre me venceram. Agora eu conheço uma história que eu sei que eles vão perder, e que é a última história dos Vingadores, e tenta recriar aqueles eventos ali como foram narrados na história. Chama o Ultron, chama o ceifador, né? Um ceifador diferente, a gente vai ver quem é ainda. Então, que chama só dar um corte aí, porque essa foi a última coisa que eu não entendi. Pelo que eu entendi, ele pede pro Ultron, que assim, nessa história foi escrita pelo Ultron, que derrotou os Vingadores. Ele pede pro Ultron pegar a história pra mostrar ele, aí no caso, ele, Kang, que teria vencido os Vingadores. Por que o Kang daria isso pro Ultron dar isso pro Kang? Isso não faz sentido, entendeu? Faz sentido. Ah, sim, Esse é o grande plot twist da história, né? Já que você já tocou nesse ponto aí, vamos lá. Na verdade, o que acontece... A princípio, a gente acha que o Kang descobre essa história e reencena os atos, né? Para vencer os Vingadores. Se vai seguir a fórmula para vencer os Vingadores. Quando, na verdade, foi o Ultron que, ao invadir aquele lugar, plantou lá a história que ele criou para ser, dizendo assim, ó, vai acontecer desse jeito. E eu entendi aí, Luiz, que a forma dele
ao mesmo tempo que recruta como é que chama, um colaborador de peso aí, que é o Kang, né? Que vai reunir os demais também, tem o cacife para isso, que o Ultron não teria. Ele é ele tenta criar, ele é o famoso paradoxo de Bootstrap, né? Que a coisa acontece porque aconteceu a coisa. Enfim. Pô, qual é difícil explicar. Quem conhece aí, ou pesquisar aí, paradoxo de Bootstrap, é tipo... Pô, eu tô quase dando spoiler aqui no desenho recente que eu assisti, mas não vou falar não. É um paradoxo no qual ele dizer que aquilo vai acontecer acaba fazendo aquilo acontecer. E ao meu entendimento da história foi isso, mas de fato é mais complicado. E a coisa falando na narrativa, os Vingadores são mortos e há uma declaração do outro, né, dizendo assim: os Vingadores, eu vou encontrar você em tal lugar, eu vou vencer vocês. E fala pra ele que é o pai dele, né? Esse complexo de piano aí do outro. E ele desafia o Peter, velho, tá gordo e tudo, mas de vez ficar pequena por causa das partículas PEN dela, ela tá diminuindo, ela perde. Ele inglês, ela perde uma pegada por ano, 3,14 centímetros por ano, e ela já tá baixinha, ela tá com uma criança, 120, sei lá. E aí os jornalistas dos papais vão lá na porta da casa deles, são casados de novo, né? Vão lá na porta da casa deles pra perguntar o que vai fazer, se vai ser Vingadores, vai ser o Lula. E aí tem uma certa você entende os diálogos, mas isso que fez usa o ferrão e dispara contra uma cadeira que tá dentro do apartamento. Vai assustar os jornalistas que estão fora do apartamento e você não vê o dia, só vê o Clael na mão dela e nos 2 quadros depois é que você vê a cadeia, a poltrona lá do PIN, chamuscada do ferrão, e mesmo assim, por que isso assustou todo mundo? Se ela atirou pra dentro, longe da direção que os jornalistas tá, sabe? Então é estranho, é cheio de momentos assim. Não sei se eu acho isso me instigou quando os jornalistas foram na casa do Hank Pym, que assim, o casalzinho aí, Pym, ele é um dos fundadores dos Vingadores. Mas eu pensei, opa, por que não foi no Capitão América? Por que não foi no Homem de Ferro? Por que não foi no Thor? São os outros fundadores, né, do grupo, né? Sim. Aí eu já pensei, morreram. Não tô dando spoiler do futuro da história, mas a lógica que tu pensa é essa. Né? O Thor até você pensaria, ele tá em Asgard, como metade da vida dos Vingadores, ele esteve lá, não aparece a menção. Mas onde estão os outros? Porque assim, faz muito mais sentido você ir no Homem de Ferro e no Capitão América. Porque o Hank Pym, eu acho que inclusive isso é uma coisa que poderia... É até abordada naqueles Vingadores, os poderosos Vingadores do Slott. Que tipo assim, pô, ele é um Vingador principal. É porque ele tem uma própria superioridade, não sei o que, mas assim, ele é uma pessoa que podia liderar Vingadores em revista, em alguns momentos, né? Por que ele nunca se interessou nisso? E eu acho interessante a premissa de botar ele como ele ter que ir atrás dos outros, né? Segundo esse desafio aí do filho dele, o Ultron, né? De achar outros Vingadores para combater o Ultron. Achei essa premissa interessante. Não, mas veja, eu entendo que ele foi atrás do PIN, eu nem pensei nisso, do destino dos demais, porque existe essa relação aí, né, doentia entre os dois, né? Eu entendi que ele foi desafiar o pai mesmo. Até aí, beleza. Mas, Não, de fato... os jornalistas que eu falo. Sim. Teria... Não, mas porque o Ultron lançou o desafio, né, aos Vingadores e ao pai dele diretamente. Foi isso que eu entendi. Não, o Ultron aparece pra ele depois do jornalista. É verdade. Tem razão. Por que não foi atrás dos outros, né? Onde estão os Vingadores? A clássica frase. E aí a gente vai descobrindo, né, que nesse mundo aí houve primeiro uma caçada, um momento em que o governo americano pediu ajuda às autoridades mundiais, na verdade, pediu ajuda aos Vingadores. Os Vingadores fizeram meio que uma força-tarefa para ir prendendo os vilões, ao invés de só reagirem, né? É uma premissa aí do Ultron, né, que os vilões são mais inteligentes do que os heróis, porque os vilões se juntam, se conversam e traçam planos para alcançar objetivos, enquanto o objetivo dos heróis é ficar parado esperando os vilões agirem. E aí reagir. Não, mas essa, eu entendi assim, tá? Não tem entendido certo. Essa caça de vilões, acho que é um terceiro momento. Tem um momento em que há um conflito Asgard e Terra entre os 4 heróis mais fortes que são o Hércules, o Horus e o Ultron, some, volta e já contando fora da história, né? E só volta o cinza, não mais verde, com a massa do Hércules, meio calado e o mundo todo destruído. E no segundo momento, tem um ataque do Ultron. E nesse ataque do Ultron, o Hulk fica maligno, porque já verde também faz muito sentido na história, já voltado. E aí tem uma bomba que mata uma porrada de gente. E essa bomba desses novos Vingadores que acontece no começo é uma terceira situação. Mas enfim, entre essas duas
essas bombas atômicas aí, e fala, pô, a bomba atômica acaba com e aí o aparelho todo sacrifício nós, e aí cresce tudo não brilhando. Uma parte que a gente questiona da América falando, era isso que eles vão fazer mesmo. Vários vieram atrás de mim, questionar se estaria ok saindo do grupo, e assim, não é mais. Não concordo, o governo mandou matar os heróis, acho que nem os Vingadores, acho que os heróis, né? Varrer os Estados Unidos, matarem todos os vilões, e aí muitos heróis ficaram putos e desistiram de ser heróis. Por isso que aqueles Vingadores novos que no começo é o cada um, que é tipo assim, quem quis. É basicamente um reino da manhã. Que é os novos Vingadores, ali, porque assim, é Homem Hidro, Sequoia, eu tô jogando a Vampira, tá? Não sei se traduzir com e super-herói. Esses são os nomeados. Então, parece cintura pra baixo, inclusive, de costa, não sei quem é. E, enfim, também. Então, aí sobre os velhos que já ficaram contra as outras tragédias de opção. Então, assim, é um zoado, uma história que é contada de forma zoada. Pra você montar o que vai ser difícil. É só uma explicaçãozinha. Ele veio no velocidade, chamam os heróis todos, né? Não os heróis todos. Tem 12 vilões. Só que quando no momento eles são 3, as autoridades eles são assassinados pelas autoridades. Não são os heróis que matam. Eles entendem que vão ter as autoridades, né? Os mais tristes, mais pô, que merece, vão usar a gente pra matar a gente, né? E até o Capitão tentar analisar isso de uma forma que mantém a consciência de todos em paz, né? Acho que no sentido pra não perder os Vingadores. Depois disso, o Capitão concorre a presidente dos Estados Unidos em si. No seu terceiro ano é baleado e morre. E existe uma teoria dele que não morreu, que ele tá vivo sobre a parede lá, controlando tudo, né? Controlando o governo. E aí a gente tem o Quarteto Fantástico, coisa morreu, né? Isso aí, coisa, Hulk, e que mais? Hércules, né? Dessa com o Olimpo e Asgard. O Hulk volta, né? Cai de novo lá e não passou mesmo, ou depois que os dois que ele presenciou. Então aí tu vai ter uma olhada mesmo, que ele Fantástico meio que levantou quando ele sumiu com o pé no pegadinho. O Poxa quer ser jovem pra sempre, ali pegando fogo pra ninguém ver a barriga dele. Ele tem uma filha com a Alicia Márcia, dessa vez ele casou de novo com a Alicia, né? Da primeira vez foi com a Skrull, da segunda vez foi com a Alicia mesmo, que a coisa sumiu. E o Reed Richards perdeu a elasticidade. Ele tá usando meio que uma armadura ali, um suporte, porque ele se esticou tanto que não consegue mais voltar ao normal. Ele até recusa o chamado do PIN, que ele disse que não teria nenhuma utilidade em batalha. E ele tá cuidando de um destino com Alzheimer, né? Mal conseguindo jogar dama ali naquele asilo do Reed Richards. Então, essa parte do recrutamento é muito boa. Eu acho que também tem uma parte que é estranha, que ele dá 1 hora pro Hank Pym, né? Como é que ele ia recrutar um monte de herói em 1 hora? Não faz nem sentido o negócio desse. E tem a filha da Mulher Hulk com o Wyatt Wingfoot, né? Aquele índio que ela namorou por um tempo lá na fase do quarteto do Burnie. E ela é igual a mãe, ela é uma segurança particular, por assim dizer, porque os heróis agora, né? A SWAT tá sem dinheiro também, ela é a SWAT de uma pessoa só. E ela tem algum tesão lá no Hank Pym, porque ela chega a beijá-lo e tudo mais, e vai atrás dele. Tem o filho do Cavaleiro Negro, que é o Hotshot, não lembro como traduzir aqui, que também só quer aparecer, né? E acaba se lascando nessa aí, ele meio que dizendo assim, meu lado bom é esse e aquilo, não sei o quê. Enfim, todo esse background pra chegar nessa batalha aí, que os Vingadores estão um cacete severo. Tem a filha do Hércules também, né? A autoproclamada filha do Hércules. Ela fica com a massa dele, né? Que é encontrada lá nas ruínas da mansão dos Vingadores depois desse ataque nuclear. E ela tem um outro poder bem, bem diferente lá. Ela controla moléculas, né, Luiz? É tipo a tremor, né? Sim, mas a isso pessoa tremer, né? As moléculas da pessoa tremer, né? Isso. Eles vão nessa segunda detonação, não sei se pra achar os corpos desses novos Vingadores, e aparece esse filho, tô fazendo aspas aqui, filho do Cavaleiro Negro e da Hércules. Eles são Vingadores de antes? Eles apareceram lá porque eles estão vindo a pé ou eles são os sobreviventes da bomba? Isso que eu não entendi também, entendeu? Tipo, foram lá ver a desgraça ou eles são sobreviventes? Porque eles aparecem do nada na história. Eu acho que não teve sobrevivente, não. Eles só não estavam lá mesmo na hora. Então, mas aí eles seriam membros anteriores a esses novos Vingadores. Isso. Ou nem são. Eu não sei se eles se tornam membros durante a história, eles já eram e só não estavam lá no lugar que foi explodido, entendeu? Enfim, volta aí pra história. Você tava falando dos recrutados, que aí era a filha da Jessica. A Jennifer Walters, né? E a do Cavaleiro Negro. A filha do Cavaleiro Negro, né? Aí tem gente que perde perna, tem gente que perde braço, tem gente que morre. Tem a Arpia com o Gavião Arqueiro também. O Gavião Arqueiro tá cego depois de um ataque lá, né? Um combate que eles tiveram, uma dessas explosões aí. Ele vê a explosão em si e acaba ficando cego. E aí ele usa
a audição pra mirar, né? É um negócio bacana, assim. Sempre. Nas duas histórias a gente tem o Gavião Arqueiro aí, nosso Vingador favorito, né, Luiz? Só tendo algum papel de relevância aí. Pô, essa história aí de Gavião Arqueiro cego, o de movie, daria uma história boa aí, hein? Ah, Depois, será? né? Dava até pra fazer um boneco, né? Se o Bendis ele não lê o passado pra fazer a história dele, o Miller acho que com certeza deve ler. Então ele O deve ter Miller, lido essa pra fazer o de Man Logan. o Miller, ele foi confesso dos gibis antigos e como diz, né, não nega mesmo não, ele gosta e faz propaganda inclusive desses gibis, o que é bem bacana, né? Agora, enfim, depois da pancadaria lá, é claro que os heróis vencem, né? Porque a história não tá escrita em pedra mesmo. O Kang foi enganado pelo Ultron, o Ultron acho que consegue vencer e acaba não conseguindo. E a gente tem aí essas maluquices ainda. O melhor de tudo são essas maluquices. Que a gente tem o Doutor Estranho sumiu, né? Tá lá só meditando. O discípulo dele é um dos filhos da feiticeira Escarlate, o Tommy, né? E o ceifador é o Billy, é o irmão dele, que tem uma relação meio louca lá com um outro personagem maluco, que é um vilão também. E é um ceifador meio, parece o esqueleto do He-Man. É um visual muito estranho. Engraçado que nessa história que parece que foi batida no liquidificador, esse grupo de vilões que tá o Kang com o Ultron, o ceifador, Billy e o... acho que é Oddball, né? Que é o outro... Oddball. Coisa, né? Eles são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Que Apocalipse que tem? Não tem Apocalipse, assim, o personagem do Apocalipse não, né? Tem um Apocalipse do mundo, né? O Armagedon, vamos dizer assim, bíblico, né? Aí seria esse mundo aí acabado, né? Mas eu achei estranho também o uso de 4 cavaleiros do Apocalipse, a nomenclatura, porque na Marvel tem esse conceito, né? Sim, é verdade, né? Não faz muito sentido, não. E também é muita maluquice de fã, viu? Eu não sei até que ponto vai. Tipo essa questão que ele tá falando aí, quem é Vingador, quem não é na história. A própria história não se compromete a dizer essas coisas. Agora, enfim, vencido, né? É contada aí a última história dos Vingadores. Pra mim fica esse gosto de oportunidade perdida. Eu acho que a história tem algumas ideias boas, sim. A cena aí pra alguma coisa que se aproxima de Um Reino do Amanhã. Algumas ideias foram utilizadas depois, o Gavião Arqueiro Cego, os personagens mais velhos, né? Mas eu acho que é uma história muito confusa. Repito, eu acho que a arte prejudica muito o entendimento e o andamento da história. Foi lançado lá em 2 edições, eu li até que tem na Amazon americana aqui, encadernado com essas 2 edições. Com uma capa bem diferente, um artista completamente diferente, acho que até o Carlos Pacheco. Não bota a mão no fogo não, vi só uma miniatura. E pra esconder que é o Olivetti. Tem uma capa bacana até, mas se fosse só a capa, vai lá. Mas é por isso que eu achei, Luiz, que tinha lido isso aqui na época da Mitos, porque é bem a cara daqueles gibizinhos baratos, sabe? Que você parece que tá comprando algo pirata na banca da rodoviária, assim, sei lá. Tu acha que essa história um dia vai ser publicada no Brasil? Rapaz, é como eu até conversei outro dia no Pilha lá com o Marcos. Depois que a Panini publicou aqui aquele gibi do Frank Show, Fight Girls, né? Que eu comentei no Pilha bem antes de sair. E afinal de contas é Frank Show desenhando Mulher Gostosa e pancadaria e dinossauro. E aquilo saiu, eu acho que qualquer coisa sai, viu, Luiz? Eu não boto minha mão no fogo que não saia, não. Eu não vejo por que sair. Mas não quer dizer que a Panini não vai lançar por conta disso uma versão absoluta, supreme, com papel especial na capa e... Todo esse alterverso, sei lá o nome aí, essas histórias aí da mesma época, que quase que criando um universo próprio, né? De ICs dessa época, seria se lá fora tivesse saído num volume único essa história, o Justiceiro mata, sei lá, o universo Marvel, uma outra do Justiceiro que eu acho que comentei no começo, que também é inédita, mais o Ruínas. Aí se tivesse saído isso tudo num volume só, como saiu do Superman,
vários Elseworlds que saiu do. É o Superman, assim, numa parede, Sim. fazendo cara de susto. Eu não sei agora o nome do volume, Sim. da edição. Então, talvez saísse no Brasil. Porque aí reunia tudo de uma vez e toma. Saíram 3 volumes desse de Túnel do Tempo, né? O Elseworlds. Um do Superman. Não, minto. 2 ou 3 do Superman. Uns 4 ou 5 do Batman. Tem só o Chuva Rubia, né? Aquele do 1, 2 e 3 do Vampiro. E um da Liga da Justiça, que, se você lembra aí da Mitos, a Mitos lançou vários, né? JLX, lançou aquele deles que eles são do Faroeste, o Super Seven, que sai no gibi do Superboy em 2 partes também, que é bem legal. Enfim, esses todos saíram em 2 ou 3 volumes. Cada um, né? Batman, Superman e Liga da Justiça. Que é o que mais saía mesmo. Que concordo com você. Nesse ponto, assim, com esse contexto, seria até o ponto baixo do gibi. Mas seria uma boa saída, sim. Eu acho que com isso a gente conclui, né? Fazer só uma menção aqui. O Luiz pesquisou, eu não tinha achado essa informação, mas que esse é um gibi que tinha sido escrito há mais tempo, né, Luiz? Mas que só viu a luz do dia final dos anos 90. Exatamente. Onde eu apurei, o Peter David tinha feito um roteiro mais focado na história mesmo dos personagens, desenvolvendo como é que aconteceu essas tragédias aí, talvez até numa ordem melhor do que foi colocado no gibi, e não foi publicado porque queria-se que essa história tivesse mais ação. Coisa que nem essa versão tem muito, né? Porque até a ação é meio que apressada no final, né? Se o gibi fosse só essa ação, ou até mostrasse esses outros confrontos que são citados durante a obra, né? O primeiro confronto, a abdução ali dos 4 mais poderosos, a volta do Hulk controlado pelo Ultron, matando lá a tigresa. Se tivesse mais desenvolvimento, né? Eu acho que ficaria uma história mais legal, né? Pois é, né? Você imagina um Steve Epting com a arte final do Tom Palmer fazendo aí uma página dupla do Thor, Hércules, Namor e Hulk. Namor não, né? É Thor, Hércules, Hulk, coisa. Brigando lá com os deuses do Olimpo e de Asgard e depois dizendo que eles sumiram depois disso, né? Mas infelizmente a gente teve só o Ael Olivetti, que enquanto existe quadrinhos é um ótimo capista. Mas isso explica até, né? Você comentou também em off, Luiz, essa ideia aí desse cofre que protege esses artefatos, essas coisas, lembra muito aquela sala do Futuro Imperfeito do Hulk, né? Que o maestro tem aqueles troféus todos, né? O escudo quebrado, o capacete do Homem-Aranha, o capacete do Homem de Ferro, máscara do Homem-Aranha rasgada com um espalhador de teia. Tudo mais, é quase que uma recorrência aí da ideia também do Peter David. Essas ideias ficam cozinhadas aí, né? Cozinhando aí na cabeça dele e depois ele desenvolve melhor depois. Né? O que eu acho curioso é que, assim, existe um lugar, eu não sei se é na Suécia, na Finlândia, na Noruega, enfim, né? Algum lugar na Escandinávia, que realmente tem, mas aí no caso são sementes das plantas, das espécies de vegetais. Caso aconteça um apocalipse nuclear no mundo, consiga se reflorestar frutas, legumes, enfim, a terra, né? Aí, no caso, nessa história aí, são artefatos de super-herói, não são plantas, né? Enfim. Pode ser que tenha plantas, mas o quadro lá que mostra são artefatos de super-herói, como naquela sala do maestro. Se esse negócio da Escandinávia fosse nos Estados Unidos, o Elon Musk já tinha cortado a verba e as sementes iam ser igual aquelas sementes que vieram no gibi do Hickman, dos X-Men do Hickman da Panini, né? Que todo mundo tentou plantar e ninguém conseguiu. Eu tentei também, não funcionou. Eu comprei ainda, tava com a minha esposa, disse, ela gosta de planta, né? Eu disse pra ela, não, aqui, ó, vai sair uma orquídea, tipo uma orquídea, que não sei o que lá. Ficou lá aquela porra daquele papel. E olha que ela tem o dedo verde. Se ela não conseguiu fazer aquilo germinar, meu amigo, ninguém consegue. Se alguém disser que conseguiu aí, é mentira. Você é mentiroso. Bom, eu acho que
conseguimos falar de tudo aí. Mais que isso, só vocês lendo o gibi. Eu particularmente recomendo mais o Imperador Destino do que essa última história dos Vingadores. Tinha outras expectativas dessa última história. Eu não me recordava quase nada desse gibi. Lembrava da história da Vespa, né? A Vespa, desde que eu li pela primeira vez esse gibizinho, bem mal escaneado. Dessa vez eu consegui um scan melhor. O Luiz mandou um scan melhor. Mas eu lembro que essa vez eu me lembrava a boneca da Xuxa que minhas irmãs tinham, que é uma boneca grande, quase do tamanho delas, assim, com o corpo todo molengo. E você, Luiz, também prefere Imperador Destino? Assim, eu não vou, por princípio, falar pra pessoa não ler uma história dos Vingadores, né? É isso. Mas, assim, eu acho que sempre vale a leitura. A gente optou nesse episódio para falar de duas histórias que não foram publicadas no Brasil, não são recorrentes aí de rankings e sites, maiores histórias dos Vingadores, mas, assim, são histórias que estão ali meio que num ponto cego ali da história das revistas dos Vingadores, né? Interessante. Plots interessantes que foram utilizados posteriormente, ou poderiam ser utilizados melhor, segundo a gente, né? A gente, dessa pretensão nossa, coitado da gente. E, enfim, talvez a gente, em algum momento, um episódio futuro, a gente fale também de outros ICs dos Vingadores, né? Essas histórias assim mais inéditas, mais desconhecidas dos Vingadores, que também são boas ou são interessantes de se analisar, né? De um aspecto. Eu só queria fazer uma observação. Pois é, pedimos a ajuda aí até dos nossos ouvintes, né? O que acha da gente falar mais histórias? Assim, tem dicas de histórias pra falar, coisas que vocês leram, que eu acho que é alucinação coletiva, alucinação única, só vocês lembram desse vizinho? Não viram em algum sebo? Ou não devia ver a luz do dia em momento nenhum? A gente fala também, né? Só falar só de gibi bom é fácil, só falar, reclamar é fácil também. Vamos fazer aí quem sabe, né? Cada um traz aqui um muito bom e um muito ruim. A gente faz uma votação. Mas, de novo, né? A gente não diz nem que você tem que ter tal gibi, nem que não leia tal gibi. Leia. Leia do jeito que der pra ler aí. Curta, ou não precisa ter, não. Mas se quiser comprar aí pelos nossos links para dar uma forcinha, né? Pra gente pagar o domínio aí e trocar o fone de ouvido daqui a pouco. Por favor, ajude a gente. E ficamos por aqui. Obrigado, Luiz. Primeiro pela dica aí da pauta e pela pesquisa mais a fundo. E se falei besteira, peço perdão. É isso. Por hoje é só, pessoal.